Olá, sejam muito bem-vindas, pessoas, aqui ao canal Prazer TV. Eu sou o Thiago Goulart e você está em mais um episódio do Diário de um Tântrica. Hoje o tema é uma continuação do episódio anterior, e o episódio anterior foi sobre o sexo oral, na perspectiva do Tantra Shaiva não dual da Cachemira. Para quem assistiu essa primeira parte sobre o sexo oral, talvez possa ter parecido um pouco maçante, você tenha ficado um pouco numa chateação por eu não ter abordado muito diretamente o tema. Então eu procurei fundamentar aí uma construção sobre essa nossa relação com o corpo ao longo das eras, né? E o quanto nós temos aqui na nossa era uma espécie de sequestro da nossa dimensão selvagem do ser por causa da pornografia, né? E que isso também tem esse viés bastante patriarcal e até mesmo machista, né? Em que ainda os homens são, né, entre aspas, favorecidos dentro dessa questão do sexo oral. Então hoje eu vou trazer alguns outros dados aí para a sua reflexão e espero que isso ajude na expansão da consciência e também auxilie, talvez, nas suas práticas sexuais que podem se tornar extremamente meditativas e contribuir para a evolução do seu ser, tal como é o lema aqui do canal Prazer TV. Pois bem, uma coisa que nós temos que considerar é que quando a gente fala sobre o Tantra, ele está inevitavelmente associado à sexualidade e ao sexo. Então, o Tantra tornou-se o queridinho do Ocidente lá por volta dos anos 60, 70, mas muito anteriormente também através do trabalho de Aleister Crowley, por tratar exatamente disso, de algo que foi tão reprimido e castrado do nosso funcionamento, que é uma sexualidade em que os tabus não estejam tão presentes. Mas é importante observar o quanto nessa importação que nós fizemos do Tantra, essa importação muitas vezes deixa de lado muitas questões que para nós talvez sejam até demasiadas no sentido de ser realmente até deslocado da nossa realidade, mas que à medida que nós adentramos esse universo tântrico de forma integral, isso pode ser surpreendente, o quanto pode revelar facetas do nosso ser e camadas cada vez mais profundas e, com isso, também um grande manancial de poder. Quando Aleister Crowley trouxe muitas práticas alquímicas do Tantra através do seu trabalho com Telemann, algumas das coisas que ele trouxe foram bastante chocantes, né? E eu também não sou um especialista em Telemann, mas uma das frases que foi dita sobre Aleister Crowley por um de seus discípulos é: ele está em posse de um conhecimento secreto muito valioso. E isso tinha a ver com uma prática que no tantrismo Shaiva não dual é chamado de Raja Yoga. Raja Yoga nós conhecemos no Ocidente como sendo o yoga de Patanjali, o yoga clássico em que nós temos aí uma prática de ascese yógica bastante intensa e bastante elaborada para que realmente nós tenhamos uma purificação do ser
e nós possamos adentrar esse estado de kaivalya, a libertação. E quando a gente observa a partir da perspectiva tântrica, a palavra Raja Yoga, que seria traduzido como yoga real, Raja tem a ver com os Maharajas, né, os grandes reis, que eram aqueles reis que comandavam o seu reinado, e a Índia foi composta de muitos reinados, com muitos rajas, né, muitos maharajas, grandes reis. Nós entendemos o Raja Yoga a partir dessa perspectiva do Yoga de Patanjali. Mas, na perspectiva do Tantra Shaiva não dual, há uma outra forma de ser interpretada esse termo Raja Yoga. Raja Yoga é uma prática tântrica em que há esse consumo, o consumo dos fluidos vitais dos parceiros tântricos envolvidos num ritual, né? Então, esse é um tema bastante delicado, que para muitas pessoas pode causar até mesmo sensações diferentes, talvez bastante nojo, e isso é comum porque nós temos uma relação com os nossos fluidos muito de distanciamento, né? Então, apesar da ciência ter evoluído bastante, nós sabermos aí a composição, por exemplo, do esperma, do sangue menstrual e tudo mais, né? Todo esse assunto é bastante tabu e já fica esse aviso de gatilho, caso você seja uma pessoa que tenha algum resfriamento e suas couraças, que isso é bastante natural em relação a esse tema, talvez seja melhor você não assistir esse vídeo, né? Então, para os tântricas da Cachemira, esse Raja Yoga não é o yoga real de Patanjali, que seria um yoga dividido em 8 partes, Ashtanga Yoga, né? Que nós temos aí os códigos de moralidade em relação ao mundo exterior, os yamas, os niyamas, que são os códigos de conduta interior. Aí nós temos asana, que são as posturas físicas, psicofísicas, os pranayamas, que são as práticas de extensão da energia do prana, da energia prânica. Nós temos também pratyahara, que é a abstração dos sentidos, dharana, que é a prática da concentração, que é comum ao Tantra também, dhyana, que é a meditação, os estados meditativos, e finalmente samadhi, né, que é o estado de hiperconsciência, ou como nós chamamos no tantrismo não dual da Cachemira, samadhi é a não dualidade, o estado de não dualidade que nós procuramos atingir. Então, para os tântricas, Raja Yoga é a prática de consumo dos fluidos vitais que surgem de uma cópula de parceiros entre um praticante masculino e uma praticante feminina, né? Então, nós estamos falando aqui do consumo do sêmen e também do sangue menstrual, né? Que o sangue menstrual é conhecido como Raja, a mesma palavra para real, né? E o fluido masculino, o sêmen, é conhecido como Virya. Então, quando a gente fala também dessas práticas, isso vai causar realmente algo bastante disruptivo em relação à forma como nós lidamos no Ocidente e até mesmo na Índia, à medida que a Índia se patriarcalizou, a menstruação ela se tornou um tabu, né? Então, para o patriarcado bastante machista, a mulher é vista como num período de impureza, de sujeira realmente, o período em que ela está menstruada, né? Então, há até filmes que mostram isso, que as mulheres são separadas da vida em comunidade, elas devem ficar em isolamento durante esse período menstrual.
eu estou já indo direto ao ponto do tema, para que depois eu possa desenvolver o que é a continuação do episódio anterior sobre o sexo oral. Então, dentro dessa perspectiva, no hinduísmo patriarcalizado, então houve essa transformação do que para os tântricas era uma fonte de grande poder, o sangue menstrual, e isso se tornou um tabu e considerado como impuro. Eu falei no episódio anterior como o Shiva Lingam, que o mais correto é chamar de Yoni Lingam, pois tem a Yoni na base, representando o órgão genital feminino, e o Lingam, o órgão genital masculino, é um símbolo cultuado diariamente na Índia, em toda a Índia hindu. E esse Shiva Linga, que é mais conhecido por esse nome, o Yoni Linga, foi uma transformação ao longo dos tempos, porque antes esse culto dos órgãos genitais era feito nas próprias pessoas, tal como é feito no tantrismo não dual da Caxemira. Preservou esse conhecimento mais antigo. Então, hoje em dia você vê as oblações, né, de grandes oferendas, por exemplo, a lingams gigantes, né, que as pessoas derramam ali leite, flores, água, mel, pastas de açafrão, de sândalo. Então, são rituais muito eróticos nesse sentido, em que as pessoas ficam, à medida que o swami, né, que é como a pessoa que conduz o ritual, vai fazendo os mantras, algumas pessoas vão também acompanhando esses mantras e fazendo essa oferenda sobre esse símbolo, o Yoni Linga. Mas, no tantrismo não dual da Caxemira, essas práticas elas são feitas no próprio corpo do praticante, né? Então, a gente tem aí no próprio texto Tantra Loka relatos de como essa prática ela deve ser feita no próprio corpo do praticante, né? Então, por exemplo, em alguns rituais Kaula, essa oblação é feita sobre a própria vulva da mulher, né? Em que nós temos, por exemplo, o iogurte representando o elemento terra, e cada um outros elementos vão representando os 5 elementos, né? Então, depois, essa oferenda que passou pela Ioni, ela é depois consumida pelos praticantes, né? Então, isso são rituais bastante fechados também, secretos, e que hoje em dia praticamente desapareceram, né? E, ao mesmo tempo, outro ritual que é da linha Kaula é o consumo, né, dessa fusão dos fluidos femininos com o masculino. O esperma e o sangue são misturados com vinho e então são consumidos, né? Então essa também é uma das traduções da palavra Maituna, né? Maituna a gente conhece como sexo tântrico, mas uma das traduções da palavra Maituna é esses fluidos que são gerados a partir do intercurso sexual. Não necessariamente o Raja, que é o sangue menstrual, mas o que é conhecido como a essência sublime da mulher, né, que realmente é o gozo da mulher, né? Então, vocês veem que eu já fui direto ao assunto, já para trazer esses humores, talvez até de bastante aversão para muitas pessoas, mas nós temos que tratar isso de uma forma bastante direta, né? O que nós estamos fazendo com o Tantra hoje em dia é uma adaptação, e muitas vezes uma adaptação que também é uma forma sanitizada de abordar o Tantra. Sanitizada no sentido de realmente superficializar o Tantra, né? E até nos distanciar dos poderes que o Tantra quer nos conceder.
tem a nos conceder, né? Os chamados siddhis. Então, esses siddhis, esses poderes, eles advêm, por exemplo, se você pratica yoga, se você tem uma regularidade na sua prática de yoga, o yoga, ele tem origens tântricas, né? Então, você vai obter poderes, siddhis, através de uma prática regular de yoga, sem qualquer necessidade de ter que consumir fluidos vitais, né? Então, até mesmo esse consumo dos fluidos vitais é chamado como a gnose dos fluidos, né? Então, um caminho de conhecimento através do consumo dos fluidos vitais masculinos e femininos. Então, vocês veem que há aí como que uma ponte a ser construída para que nós possamos entender essa visão tântrica ancestral e com que nós possamos nos valer desses ensinamentos e certamente para muitas pessoas isso vai ser de uma forma muito adaptada, o que é normal, bastante normal. Mas aqui eu vou trazer alguns pontos para que você realmente observe para a sua reflexão e se você já é uma pessoa praticante do Tantra, do Yoga, o quanto talvez você já esteja inserido nessas práticas de uma forma muito natural, que vem muito espontaneamente através da sua prática regular. Eu falei desses dados, né, já bastante diretos. Então a gente tem, por exemplo, na própria Índia, nós temos toda essa confusão ao redor dessa gnose dos fluidos, né? Essas práticas antigas, elas eram uma reflexão muito natural das pessoas que viam. Bom, logo depois que uma mulher menstrua, ela tem essa emissão de sangue menstrual e logo depois ela está propensa, se torna um portal para o nascimento de uma outra vida, né? Então, ali é necessário também o sêmen masculino para que essa combinação gere uma nova vida, né? Então, essa é a nossa dimensão divina realmente, do quanto nós podemos criar outra vida a partir desses fluidos sexuais, certo? O quanto essa relação, os fluidos sexuais estão envolvidos nessa questão da geração de uma nova vida. Então, muito estudo foi feito pelos tântricas acerca dessa gnose dos fluidos. E é nisso que se baseia a tradição tântrica antiga, que foi sendo também preservada pelo Tantra Shaiva não dual da Cachemira. Ao invés de nós vermos as mulheres na menstruação como seres impuros e que devem ser evitadas, até mesmo o contato ou olhar para as mulheres, né? Tântricas costumam ver as mulheres no período da menstruação como carregadas de muita potência. E até mesmo as yoginis, que estão nesse período menstrual, quando copulam com yogins, elas estão concedendo essa energia, essa potência presente no sangue menstrual, estão concedendo essa potência aos homens, né, aos yogins, que daí também tem diversos benefícios através dessa prática. Aqui trazendo agora uma parte de Diário de um Tântrica, né, o que realmente eu vivi como praticante em relação a isso. Obviamente, tem muitas coisas as quais eu prefiro não abordar, mas uma coisa que eu percebo, né, por viver com uma Shakti há mais de 20 anos, é que durante o período menstrual, né, eu noto que eu, como homem, eu sinto que meu instinto fica muito mais em alerta, né? Então é como se isso me causasse até mais excitação sexual, né? Então é como se realmente uma excitação, mas que é como uma agitação energética
na qual eu fico realmente bastante potencializado, por assim dizer, né? Eu comecei a notar essa diferença energética em relação ao ciclo menstrual da Shakti com quem eu vivo faz alguns anos, né? Anteriormente eu não percebia tanto, mas há alguns anos eu comecei a perceber essa modificação energética no meu ser quando ela está nesse período menstrual, né? Então, talvez seja por isso mesmo que os hindus, quando percebendo que a presença de uma mulher no período menstrual deixava eles num patamar energético diferenciado, alterado, preferiram fazer uma exclusão das mulheres, fazer com que elas ficassem a par, à parte, né? Ficassem separadas da vida em comunidade para não perturbar o andamento energético da comunidade, né? Então, é uma reflexão que eu faço dentro desse diário de um tântrica. E outra prática também que hoje em dia nos círculos do feminino acontece é a prática da consagração, né, que chamam de enterrar a lua, e também uma consagração do sangue menstrual que vai sendo dissolvido, né, em água, e uma gota de sangue menstrual é dissolvida na água, que depois é dissolvida mais uma vez, então ela vai sendo dissolvida inúmeras vezes até você chegar num frasco com essa composição feito de água e uma gota de sangue menstrual que foi sendo dissolvido ao longo de várias vezes misturado à água, né? Então, a minha Shakti, ela participou de um círculo do feminino que tinha essa prática, e eu tive essa oportunidade de ser agraciado, né, com uma gota desse elixir no topo da minha cabeça, né? E eu já sou um praticante de Tantra, mas eu notei que essa simples gota colocada no topo da minha cabeça, aqui no Sahasrara Chakra, fez com que eu tivesse uma abertura energética que me tornou realmente um corpo de êxtase, né? De pura vibração, e algo que eu não imaginava que poderia acontecer. Talvez seja uma coincidência, porque eu estava praticando de forma bastante diligente também, e obviamente que se você não for uma pessoa que pratica o Tantra e você colocar uma gotinha de sangue menstrual dissolvido diversas vezes em água, talvez você não vá sentir nada, né? Então fica uma coisa muito mais simbólica do que realmente prática, né? De incorporar essa força bastante forte, essa força do sangue menstrual ao seu ser, né? Então, há um processo que deve atuar em sinergia, tanto você atuando como praticante, você sendo praticante de Tantra, se dedicando às práticas meditativas, e uma prática em que pode haver essa adaptação de uma práticas antigas em que você dilui uma gota de sangue menstrual de uma Shakti com quem que esteja também nessa sintonia de práticas tântricas, para que isso traga essa grande potencialização energética ao seu ser, né? Então, as mulheres que já têm consciência dessa força do sangue menstrual, né, e já tomaram consciência da sacralidade do seu sangue menstrual, já estão nesse patamar, né? Seja a via que for, se for a via de Madalena, a via tântrica de Isis, né? E existem inúmeras versões de práticas femininas de consagração do sangue menstrual, né? Essa realmente tomada de consciência da sacralidade do sangue menstrual. Enfim, fica essa reflexão do Diário de um Tântrica, certo? Voltando assim ao tema, uma questão que nós devemos observar é isso,
o quanto que práticas antigas elas tinham essa essa questão bastante direta de você observar os fluidos vitais como algo a ser consumido para que você obtenha poderes, né, siddhis, e o quanto isso foi totalmente desligado ou transformado ao longo do hinduísmo patriarcalizado, né? Então, o hinduísmo ele tornou essa prática da consagração dos fluidos vitais uma forma simbólica, né? Então, por exemplo, na Índia, uma coisa que acontece muito é o mascar folhas de betel, né? Betel é, enfim, é uma pasta que eles misturam, né, com folha de betel, cânfora, tem toda uma junção de 5 ingredientes que os indianos, eles mastigam isso, ficam mascando e a boca deles fica extremamente vermelha, né? Então eles gospem no chão. Quando eu estava na Índia eu via muito isso, né? Você ia comprar alguma coisa, aqueles vendedores de rua, eles tinham a boca toda vermelha e na rua mesmo você via várias manchas vermelhas no chão de pessoas que cuspiram aquilo que estavam mascando no chão, né? Fica uma cor avermelhada, similar ao sangue. Na Índia e até mesmo nos tempos do Tantra, nessa era dourada, né, de Abhinavagupta, o betel ele também já era utilizado como uma forma adaptada, né, do consumir o sangue menstrual. Imagina, um rito tântrico antigo, né? Então, que é ainda praticado em ordens secretas, né? Uma mulher está no seu período menstrual e copula uma yogini, ela copula com um yogin, né? Que também tem essa imersão aí nas práticas tântricas. Então há esse gozo dos dois e aquela junção dos dois fluidos, do esperma, o vira, né, que é a mesma palavra para herói, e o raja, que é traduzido como real, mas é traduzido também como sangue menstrual, aquilo é unificado no vaso sacrificial, né? O que é o vaso sacrificial? É a vulva. A própria vulva da mulher é onde é o vaso sacrificial. Não é uma construção de tijolos, não é uma tigelinha de cobre ou de metal nobre, né? Às vezes tem pessoas que gostam de ter uma tigela feita de ouro, de cobre, de prata, né? Então, o vaso sacrificial é o próprio corpo humano, no caso, o corpo de uma mulher, a vulva dela, né? Então, esses elementos ali unificados, o sangue menstrual, o raja e o sêmen, vira, né? Então, o yogin, ele consumia diretamente na boca da yogini, nessa boca lá de baixo da yogini, consumia essa, digamos, até mesmo poção mágica, né, que outorga aí, segundo os tântricas, os siddhis, né, os poderes paranormais até. Então, essa é a visão tântrica antiga que, para muitas pessoas que estão me escutando, pode ter causado realmente sensações não agradáveis, né? Então, como nós adaptamos isso para a nossa vida cotidiana, né? Então, uma primeira coisa que nós devemos trazer, né, em relação a o quanto nós podemos ser pessoas com mais potência energética, e isso não significa apenas potência sexual, né? Então, uma potência energética que você também entre nesse estado de ananda, né, e com um êxtase, um corpo feito de pura vibração, é o tanto que nós conseguimos adentrar
essa dimensão selvagem do ser que eu tanto falo aqui. Como eu falei no episódio anterior, essa dimensão selvagem do ser, ela foi totalmente sequestrada pelo conteúdo adulto, a pornografia, né? Então, você vê o conteúdo adulto ali adentra esse campo do selvagem mesmo, né? Então, normalmente, essa dimensão selvagem do ser, ela tem também um cunho bastante patriarcal e machista, em que apenas os homens são saciados e as mulheres são vistas como objetos de prazer que estão ali a serviço dos homens, né? Então, não há uma equidade aí, não há muito um tantrismo e o culto à deusa, apesar de, né, nós termos, né, esse grande fascínio pelo corpo feminino, né, esse culto à deusa moderno, ele não é um culto à deusa realmente, porque quando não está nessa equidade, fica bastante a desejar, né? Então, os cultos tântricos antigos eram, sobretudo, esse lugar em que a deusa ocupava lugar de destaque e não um papel secundário, sendo apenas um objeto de prazer para os homens, né? Então, quando a gente traz, né, se a gente quer retomar essa nossa dimensão selvagem do ser, que faz com que também nós tenhamos uma força psíquica muito maior, né? E a gente vê que essa força psíquica ela é muito importante em todas as nossas relações, né? Então, abrindo um parênteses aqui, imagine que você chega em casa, cada dia você tem os seus relacionamentos, talvez você viva com sua esposa, com seu marido, talvez você viva com seus filhos, uma segunda mulher, um segundo esposo, enfim. N possibilidades. Talvez você viva até com seus pais, né? Seus avós, sua mãe, enfim. Então, há uma influência psíquica acontecendo a todo momento entre as pessoas. Então, talvez você tenha se tornado uma pessoa que, para exercer essa influência psíquica, você se torna uma pessoa fechada e violenta, agressiva. Essa é a sua forma de se sobressair. Isso não é muito tântrico, né? Isso é uma coisa assim considerada como Pachu, né? Pachu é o ser bestial, o ser que é ignorante, o ser que é a mais baixa qualidade dentro do tantrismo, né? O que nós queremos é ter essa dimensão selvagem do ser, Bhairava ou Bhairavi, né? Mas com plena consciência, uma depuração que faça com que você se torne uma alma heróica, vira. Então, é muito importante você observar isso, que quando eu falo de ter influência psíquica sobre os outros, não é você ser tipo aquele político que diz que uma mulher não merece ser estuprada porque ela é feia, né? E que agora está aí com tornozeleira pagando seus pecados. Então, a questão é o quanto você consegue refinar o seu ser ao mesmo tempo que retoma o seu lado selvagem, essa força primal selvagem, fazendo com que isso também você tenha uma vantagem, até mesmo cognitiva, sobre as outras pessoas, né? Essa vantagem psíquica, ela é feita através das práticas meditativas que vão trabalhar a nossa consciência e a nossa cognição de forma bastante harmoniosa, certo? À medida que isso acontece, e isso se faz através de um sadhana, né? Ou seja, você adotar uma prática regular de meditações tântricas, quando você faz isso, naturalmente a sexualidade ela vai aflorar. Talvez você tenha grandes bloqueios sexuais. À medida que você faz essas práticas meditativas, por mais que essas práticas não tenham um erotismo teatralizado, essas práticas estão trabalhando uma abertura da sexualidade. Então, na Via Kaula, nós temos uma prática que tem um erotismo muito grande, que é a massagem cachemiriana, porque você está ali a partir da postura de Yabiyun, fazendo uma
troca de massagem a dois, né? Então é uma prática que tem um erotismo muito grande, certo? Mas é muito importante as outras práticas, as práticas de base que são individuais, né? Então nós temos inúmeras práticas nas diversas vias tântricas. Você tem os asanas do yoga, por exemplo, é tântrico, se não estiver com aquela cosmovisão de exclusão do corpo, né? Então isso é importante, né? A prática, ela é importante que você tenha uma via de pensamento não dual, que não faça essa separação do corpo e do espírito. Então hoje em dia, por exemplo, você tem práticas neotântricas que você vai juntar aí práticas do Osho, mas você precisa complementar com práticas da constelação familiar. Só que a constelação familiar, ela vai falar um monte de abobrinha. Vai falar um monte de abobrinha porque é feita por um cara alemão que tinha uma visão ali até que boa sobre algumas coisas, mas em algumas patinou muito feio, né? Então, são coisas que é preciso que você esteja numa atenção ao que você está consumindo e ao que você está adentrando, né? Então, talvez seja muito melhor você complementar práticas do Osho com uma visão de William Reich do que constelação familiar. Fica a dica, né? Então, é importante observar isso, certo? Que nós temos essas práticas do Tantra e elas têm essa capacidade de nos levar para essa retomada da nossa força primal, que eu gosto de chamar de a dimensão selvagem do ser. Naturalmente a sua sexualidade ela vai destravar e talvez você comece a observar que as suas pulsões sexuais, os seus desejos, eles vão ter uma oscilação, eles vão ter uma modificação. Talvez para você antes não fizesse nenhum sentido você fazer sexo oral no gênero que te atrai, né? Se você é homem, se o que te atrai são outros homens, se você é mulher, se você é homem, o que te atrai são mulheres, né? Se você é homossexual ou heterossexual, isso não importa também. A questão é o quanto você adentra esse campo de realmente você querer devorar a outra pessoa nesse sentido do devorar realmente aquilo que traz essa complementação ao seu espírito, né? Então, obviamente que se você é uma pessoa com um viés homossexual, você vai ter você vai se sentir muito mais uma polaridade, né? Isso é um campo aí que tem seus detalhes, né? E o que vai te satisfazer é o mesmo gênero, né? Então é isso que te complementa, né? Então tem todo um estudo aí que não é o tema desse vídeo de hoje, certo? Então a questão é, dentro do sexo oral, nós estamos adentrando isso, nós estamos devorando aquilo que nos fascina, né? Então, para um homem hétero cis, o que traz essa fascinação, o que para ele é objeto de êxtase e expansão, é o corpo feminino. E o contrário para as mulheres hétero cis, né? Que traz essa expansão e essa completude é o corpo masculino. E, como eu falei, para pessoas homossexuais, ou não binárias, enfim, tem essa outra diversidade, né? Então, aqui a gente pode começar a adentrar, quando a gente adentra essa dimensão selvagem do ser, aquilo que os tântricas lá na antiguidade praticavam, que é esse você querer realmente devorar a outra pessoa, né? Então, até nos termos sexuais que a gente utiliza, né, referentes à sexualidade, né, tem muito isso, né? Eu vou te comer. Então tem muito essa conotação do devorar. E talvez isso para você
já é uma pessoa tântrica naturalmente, né? Então, o Tantra é realmente apenas como uma confirmação de muitas coisas que você já vivencia, né? Então, perceba isso. Hoje eu não trouxe no início desse vídeo um disclaimer, né? Ou seja, uma advertência falando, olha, o que eu vou falar aqui talvez você já vivencie, né? Então, perceba isso. O Tantra não é a solução para todos os problemas, é apenas uma catalogação de estados de espírito do ser humano em busca dessa totalidade, dessa plenitude, né? Então, aqui tem algumas coisas importantes que a gente tem que levar em consideração em relação também à nossa vida moderna, né? Uma das coisas que eu gosto de pensar é que, com relação ao patriarcado, o patriarcado começou a existir porque talvez nessas práticas arcaicas houveram excessos, e esses excessos se mostraram também insalubres, né? Então imagina pessoas aí de forma generalista consumindo os fluidos vitais umas das outras, né? Pode ser que antigamente alguma doença tenha se mostrado presente, tal como nós temos as inúmeras ISTs, né? As infecções sexualmente transmissíveis. Então, talvez isso tenha sido uma forma bastante abrupta, mas a solução para problemas que se apresentaram nessa antiguidade, digamos, tântrica matriarcal. Então nós temos que levar em consideração isso hoje em dia, né? Não adianta você, eu vou resgatar a dimensão selvagem do meu ser, só que você se torna uma pessoa totalmente imprudente, né? Então nós temos que levar em consideração a nossa era aqui, o que é importante, né? Para muitos homens, talvez seja muito importante uma aula básica sobre anatomia genital feminina, muito básica, né? Porque muitos homens, por exemplo, têm nojo de chupar uma vulva porque acham que tudo está relacionado à urina da mulher, né? Então, ali é uma forma, não sabem onde é uma uretra, onde é que é o clitóris, né? Então, esse estudo básico da anatomia e do que pode dar prazer a uma mulher já pode ser bastante libertador para muitos homens de saber que são canais diferentes ali envolvidos, né? Que temos as mulheres têm a uretra e também, né, tem o canal vaginal, né? Então, essa educação básica, ela não é dada na escola, né? E uma pesquisa aí que foi feita nas ruas, os homens, 90% sendo apresentados a esse simples mapa aqui da anatomia genital feminina, não sabiam dizer onde estava o clitóris, né? Isso é preocupante, né? Esse é um ponto, né? O quanto você consegue também, através do conhecimento, poder, né, ter mais prazer pelo simples fato de entender que são canais diferentes, né? E também a higiene, né? Uma das questões muito fortes é que nessa relação desleal e não equânime do patriarcado, né, nesse machismo estrutural que nós temos, é que os homens, eles querem muito receber, mas não querem dar, não querem se dedicar. Então você vê que as mulheres, elas se dedicam muito, elas se preparam toda como uma deusa realmente, tem todo um ritual de embelezamento, de estar, né, se sentindo plenas consigo mesmas, enquanto que os homens vão lá, se usam sabonete, já é realmente como se fosse um must, né? Como se fosse realmente fazendo muito, né? Então, um dado, por exemplo, muito preocupante é que muitos homens têm o seu pênis amputado no Brasil por falta de higiene íntima, né? Isso, obviamente, tem questões aí
demográficas, de condições sociais também, mas é algo também muito comum, né? Homens que não têm esse asseio das partes íntimas, do seu próprio pênis, né? Não lavam e querem, né, receber aquele sexo oral que viu lá no filme pornô, só que a higiene deles é realmente horrível, né? Então imagina você sempre tem que pensar nisso, né? O quanto eu me coloco no lugar da outra pessoa. Isso é um sinal também de que sua consciência expandiu, né? Que as práticas meditativas estão fazendo efeito. O quanto você consegue ter essa capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, né? Então, uma das coisas que eu aprendi com um dos meus amigos, que é uma das pessoas mais tântricas que eu conheço, né? Que ele me falava, olha, cada vez que eu vou no banheiro, faço xixi, vou lá já lavo o meu pênis logo em seguida. Vai que, né, a minha amiga X ou Y com quem eu me relaciono queira, né, a gente queira ter alguma coisa e eu quero já ter a minha região genital limpa para qualquer eventualidade, né, que aconteça, né? Então isso é uma das atitudes mais dignas, né, de você realmente pensar na outra pessoa, né? Como vai ser a experiência da outra pessoa que está adorando você, né? Então as mulheres já têm isso muito naturalmente, né? Então é uma desvantagem para elas se nós, homens, não nos tornamos pessoas mais conscientes. E eu não diria nem mais femininas. Esse é o ideal, que nós tenhamos essa qualidade do feminino de olhar pelos outros, né? Isso mudaria o mundo se, né, os políticos começassem a olhar pelos outros, eles absorvessem essa qualidade feminina, né? Então, se você tem essa capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, você é realmente uma diferenciação. Então você é realmente um cara que pode se dizer, eu sou tântrica. É o simples fato de você higienizar as suas partes íntimas. Vão ter outras questões também, né? Imagina que você está num date ali que pode ser algo a primeira vez, algo até casual, né? Então, há mulheres que têm essa tomada de consciência, né, de que talvez ela não queira ter uma boca no órgão genital dela que ela viu pela primeira vez, né? Então, para isso existe a camisinha feminina, né, que pode ser uma coisa estranha para quem gosta, né, realmente do sabor de uma vulva, de se deliciar ali com o sabor de uma vulva. Pode ser um pouco estranho, mas é uma opção para que você possa ter uma experiência que ambas as partes sejam contempladas. Você está numa relação de ganha-ganha, né? Então, percebam isso. Tantra sempre é essa questão também muito relacional. Como eu lido com todas as pessoas, né? Como que eu faço essa tessitura das minhas relações. Então, percebam, essas são algumas coisas, né, que nós temos aí diante desse relacionar-se com essa prática do sexo oral para que ela comece a ser uma prática que seja realmente expansiva, né, que nos traga também esse prazer a dois que pode ser vivenciado, ou a três, a quatro, depende, as coisas vão ficando mais complexas desse jeito, né? Você tenha essa capacidade, né, de maravilhamento também, de você conseguir contemplar a outra pessoa, né? E é essa contemplação que faz com que você realmente queira absorver esse oposto em si, né? Esses são alguns pontos que eu trouxe para a reflexão de vocês a respeito dessa parte mais prática do sexo oral, basicamente conhecer a anatomia genital do gênero com quem você quer se relacionar,
né? Então, nós temos também, eu falei do mapa genital feminino, tem o mapa genital masculino também, né? A glande, ali o frênulo, né? O corpo cavernoso, tudo isso é importante também para você saber o que, né, como você pode também dar esse prazer para outra pessoa. Você não está apenas absorvendo, mas você também está numa prática que idealmente ela vai ser prazerosa. Isso não deve ser algo que é como que forçado, né? Então eu já vi pessoas falando de você não precisa ficar lá 20 minutos lambendo a vulva como se fosse um cachorrinho, né? Então você pode fazer esse trabalho de fazer uma deusa gozar em 5 minutos, né? Isso para a visão tântrica Kaula é muito relativo, né? Nós não estamos dentro de um âmbito de performance no sentido de querer se livrar daquela função o mais rápido possível, né? Uma das categorias da realidade a qual nós procuramos dissolver é o tempo, né? Então, até por isso que o sexo tântrico é conhecido como uma prática que transcende o tempo, né? Que nós procuramos desfrutar ao máximo dessa prática, ao máximo desse prazer e ficar nesse estado realmente de não dualidade durante muito tempo. E isso também se estende à prática do sexo oral. Então, se você é um homem, uma mulher, uma pessoa trans, enfim, se você é um ser humano que você já tem esse prazer pelo sexo oral, o tempo ele não vai contar. Talvez você tenha um grande prazer de ficar muito tempo ali desfrutando do sabor de uma vulva durante muito tempo, né? Então, eu me lembro que uma vez entrei numa sintonia dessas com uma deusa e fiquei ali realmente, era como beijar uma boca muito saborosa, né? Então, não é uma questão de você estar ali se sentindo como um cachorrinho ou que você tem que ficar ali. Não, você está ali porque você tem um grande prazer naquilo. Aquilo te dá um grande prazer. Então, esse é o ponto que nós queremos atingir, né? E isso vai transcender a questão do tempo. Você vai querer ficar, talvez, né? Às vezes você vê, né? Os filmes pornôs, eles têm essa forma de sequestrar essa nossa dimensão selvagem do ser. E uma vez eu vi num filme pornô que dizia, eu quero ficar aqui o dia todo te chupando, né? Então, isso também é um lugar que você atinge quando você tem esse imenso prazer pelo sexo oral. Ou seja, você não fica marcando no relógio, em 5 minutos eu vou hiperestimular o clitóris dela e em 5 minutos ela vai gozar. É um pouco estranho, né? Você entrar nessa performance. Se você é um tântrica que adentrou, ou mesmo não tântrica, tem pessoas não tântricas que têm um grande prazer pelo sexo oral, né? Então, quando você adentra esse espaço, esse patamar do não tempo, do além do tempo, né? Então você pode ficar ali durante muito tempo desfrutando de uma yoni, né? Desfrutando de um linga que aquilo será extremamente prazeroso para você, né? E que coisa pior do que você fazer algo por obrigação, né? Acho não, nós temos uma capacidade muito grande de percepção, né? E muitas vezes, por mais que você não tenha, não seja uma pessoa meditativa, né? Se você não está embrutecido, né, pelo seu ego, pela violência, pela ignorância, né, você vai ser uma pessoa perceptiva. E o que pode ser mais broxante do que você perceber que alguém está fazendo algo por esforço, né, contra a vontade dela? Isso é muito broxante. Uma pessoa que atingiu esse nível de sensibilidade, ela vai ter
um êxtase ainda maior quando vê que a outra pessoa está tendo um êxtase em fazer uma prática como sexo oral, né? Então, é importante observar isso, né? Faça isso realmente por prazer. E dentro da minha visão, o que eu percebi é que é através desse adentrar essa dimensão selvagem do ser que você realmente toma gosto, né, por esse devorar o seu objeto de desejo, né, seja homem, mulher, que você vai realmente desfrutar dessa beatitude, né, de Ananda, e você vai ter uma experiência realmente tântrica quando você não está lá por uma performance em, eu tenho que dar prazer para ela em 5 minutos, porque senão eu vou me sentir um cachorrinho. Não, você faz isso porque você tem prazer nisso. Então o simples fato de você descobrir uma anatomia genital feminina ali, você vai percorrendo com a sua língua, com seus lábios, né, com seus dedos, explorando as possibilidades de prazer, independente do tempo, pensando assim, bom, eu tenho a tarde toda, eu tenho a noite toda, eu tenho o dia todo para fazer isso aqui e estamos nessa disponibilidade. Ambas as pessoas estão nessa disponibilidade e podem ficar nesse jogo erótico muito prazeroso, além do espaço e do tempo, certo? Essas são as considerações que eu tinha para vocês hoje, aqui no Diário de um Tântrica. É uma continuação do episódio anterior, sexo oral na perspectiva não dual da Cachemira. Como eu falei, tem essas práticas do período clássico, né, em que foram preservadas através de Abhinavagupta e outros, descrevendo esse Raja Yoga, né, que é realmente o consumo dos fluidos vitais. Isso é um conhecimento da Via Kaula, em que nós podemos realmente fazer isso, né? Você pode fazer uma experimentação por si só com uma parceria com quem você tenha uma grande sintonia, e a comunicação é muito importante nesse sentido, né? Mas trazendo para a nossa vida moderna, em que nós temos, né, aí realmente você vai ver sites de conteúdo adulto, né, é muito boquete, 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 os homens querem isso, só que quando eles vão dar, realmente eles têm essa ideia, né? Eu tenho que performar em 5 minutos. Então, uma visão ainda nada tântrica, né? Ainda continua sendo bastante machista e não contemplando devidamente as deusas, né? Que são aí o objeto de culto para os tântricas, né? Então, nesse sentido também, quaisquer insatisfações que você tenha, talvez você esteja com uma parceria, morando junto ou não, né? Mas pessoas com as quais você esteja se relacionando, é muito importante essa comunicação também, né? Uma comunicação que ela vai ser muito mais aberta e sincera e do coração quando você está realmente nesse ancoramento com o seu ser, né? Então, para isso, as práticas meditativas, elas são muito valiosas para essa abertura do coração, abertura do laríngeo, né? E que você vai ter essa capacidade de comunicação, de falar as coisas que você está sentindo. E é muito importante, né, as pessoas que se relacionam tenham essa comunicação. Olha, eu não estou gostando disso. Quem sabe a gente pode estabelecer uma relação ganha-ganha. Eu gostaria, talvez, né, falar para as pessoas, eu gostaria que você cuidasse mais. Eu gostaria que você, quando a gente vai se relacionar, que a gente tome um banho juntos, né? Que a gente tenha uma liturgia realmente para que ambas as pessoas se sintam contempladas, né? Então, é nessa equidade que nós podemos ter muito mais prazer e evolução pessoal, a dois, relacional, e isso se expande cada vez mais. Bom, acredito que eram esses os pontos que eu gostaria de tratar com vocês aqui, né? Obviamente que tudo isso tem
essa adaptação moderna em relação, como eu falei, a gente ter essa capacidade de comunicação, né? E diante também dos desafios da nossa vida moderna, por exemplo, as ISTs, né? Então, há casais, por exemplo, que se relacionam de forma gradual, né? E afirmam, olha, da mesma forma que fazem, né, na comunidade de pessoas, artistas do pornô, né? Você vai ter as pessoas fazendo testagem. Então, quando você tem essa testagem, você vai ter, né, essa maior liberdade em não precisar, talvez, usar um preservativo, né? Então, isso também é uma comunicação que vai variar de pessoa para pessoa. Obviamente que você tendo também essa abertura, olha, vamos juntos fazer um teste, eu gostaria de ter uma entrega maior contigo, mas eu tenho receio de me relacionar com alguém que eu não conheço há muito tempo, né? Então, vamos fazer uma testagem nós dois para vermos se alguém tem alguma IST, né? Então, tudo isso é muito importante de tecer nessa comunicação, né? Isso vai tecer uma relação muito mais saudável e que os patamares de entrega, eles podem ser muito mais amplos, né? E esse prazer, realmente você estar tendo prazer com essa consciência tranquila também, né? Que você pode estar ali se dedicando a uma prática tão prazerosa quanto o sexo oral, de uma forma livre de culpas, livre de estresse também, né? Então, ficam essas reflexões nessa continuação do episódio sobre o sexo oral, na perspectiva do Tantra Shaiva não dual da Cachemira. E para quem quiser também aprofundar nesse conhecimento da Via Kaula, eu ofereço a formação em Tantra Shaiva não dual da Cachemira, focado na Via Yogini Kaula, e você tem acesso aí às práticas individuais para que você possa aprofundar-se nesse conhecimento. Fica o link aqui e me despeço de vocês. Se você ficou até aqui, deixe o seu salve, deixe um comentário para que eu saiba que você chegou até aqui. E nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês. Uma ótima semana. Tchau.